Fala galera! E aí, você sabe aquele CCzão, aquela subaqueira do final do esporte? Isso é causado por bactérias. Você sabia também que nós temos 10 vezes mais bactérias do que as próprias células do corpo? Sabia disso? Se liga aí que a aula de hoje é Reino Monera. Bactérias. Como características do Reino Monera, nós temos organismos unicelulares, que possuem células completas com citoplasma, apenas com o núcleo desorganizado. Isso as classifica como unicelulares, procariontes e indivíduos que só possuem ribossomos como única organela. Elas podem ser autótrofas ou heterótrofas ou ainda mixótrofas. Elas podem realizar respiração aeróbia ou anaeróbia e existe a divisão do grupo arqueobactérias e bactérias. As arqueobactérias são classificadas como extremófilas. Elas são divididas em 3 grupos: halófilas, resistentes à salinidade, metanogênicas, que são aquelas produtoras de metano, e termoacidófilas, aquelas que sobrevivem em locais onde a água é muito quente e muito ácida. O primeiro grupo, que são as halófilas, acontece em lagos de sal. Olha esse daqui, tá vendo? O segundo grupo, metanogênicas, acontece no intestino dos ruminantes, produzindo gás metano. E o terceiro acontece especificamente em locais chamados geysers, onde a água é extremamente quente e ácida. Olha que maravilha isso daqui, tá vendo? Geysers acontecem em todos os locais do planeta, certinho? Em relação às estruturas celulares bacterianas, nós precisamos compreender que bactérias são células, porém apresentam características como: a sua estrutura mais externa pode ser uma pile ou uma fímbria. Essa pile ou fímbria auxiliam na fixação da bactéria no substrato. Dá uma olhadinha aqui, olha aqui, tá vendo? E algumas bactérias podem apresentar uma zona de adesão feita de celulose. Outra estrutura que pode aparecer nas bactérias quando ela não tem pile ou fímbria é a cápsula. A cápsula é uma estrutura mucilaginosa que ajuda na adesão dessa bactéria ao substrato. Normalmente bactérias patogênicas podem ter a cápsula. Olha aqui. Outra estrutura obrigatória da bactéria é a parede celular. Parede celular rígida, feita por mureína, diferente da parede celular vegetal, que é feita de celulose. Além disso, a célula bacteriana apresenta uma membrana plasmática e internamente um citoplasma. Nesse citoplasma, a única organela presente é o ribossomo, que é responsável pela síntese de proteínas. Existe também um material genético que está disperso no citoplasma, por isso elas são classificadas como procariontes. Esse material genético é responsável por toda a codificação genética da bactéria. Algumas bactérias podem apresentar ainda um DNA circular. Este é chamado de plasmídio. As bactérias que os possuem podem apresentar resistência. As bactérias apresentam 4 tipos específicos. Pode ser coco, bacilo, vibrião, espirilo ou espiroqueta. Essa última forma, espirilo ou espiroqueta, é a única que não é encontrada no ser humano com nenhum tipo de protocooperação. Por isso, se o espirilo ou espiroqueta aparecer no ser humano, é sempre causando doenças. Nutrição das bactérias. As bactérias elas podem produzir o seu próprio alimento sendo autótrofas. Elas realizam como 3 reações autotróficas ou autótrofas: a fotossíntese parte 1, fotossíntese parte 2 e quimiossíntese. A reação ocorre da seguinte maneira: elas utilizam o ácido sulfídrico como aceptor de elétrons, o gás carbônico e pela luz elas sintetizam seu composto orgânico, que pode ser um carboidrato. Além disso, elas liberam o gás de enxofre. A fotossíntese tipo 2 é realizada por cianobactérias. Neste caso, elas fazem a mesma reação das plantas ou das algas. Elas utilizam água como aceptor de elétrons, une-se isso ao gás carbônico e pela luz sintetiza-se também os compostos orgânicos, liberando o gás oxigênio. Ela utiliza derivados de clorofila que estão dispersos no seu citoplasma. Na quimiossíntese, a luz não interfere na reação. Ela pode acontecer em ambientes extremos ou no solo, onde não existe luz. E ela é observada no ciclo do nitrogênio. Nós temos então como etapas da reação: a partir da produção
de um composto orgânico a partir de um composto inorgânico há a liberação de energia. Essa energia ela é utilizada numa próxima reação, em que utiliza-se água, gás carbônico, a energia química de transformação da molécula e com isso nós temos também o composto orgânico e a liberação de oxigênio. Em relação ao outro tipo, as bactérias heterótrofas são aquelas que necessitam de qualquer substância do ambiente para sua nutrição. Por isso nós entramos nas características ecológicas. As bactérias heterótrofas podem ser, primeiro, saprofágica. Você lembra o que é saprofágica? Processo de decomposição, ok? Primeira relação ecológica. Segundo, as bactérias podem ser parasitas, causando aquele monte de doença que a gente conhece. O velho tá bem pertinho de morrer. Em terceiro lugar, essas bactérias podem ser simbiontes, ou seja, podem fazer protocooperação. Lembre-se que na ecologia a protocooperação também pode ser chamada de mutualismo não obrigatório, certo? Ah, professor, vai lá, dá um exemplo aí de protocooperação. Lembra das bactérias do nosso intestino? Elas são extremamente importantes. Protocooperação. E um outro tipo de nutrição é a nutrição mixotrófica. Neste caso, as bactérias podem fazer tanto fotossíntese quanto a absorção de partículas externas no meio. A respiração das bactérias pode ser aeróbia ou anaeróbia. No caso da respiração aeróbia, há a entrada do oxigênio e participação dessa molécula na reação química. Nós temos então 4 etapas na respiração aeróbia. A primeira etapa é a glicólise, que é a quebra da glicose dentro da membrana interna da bactéria. Segunda etapa é a oxidação do piruvato. Essa etapa vai acontecer no citoplasma. Terceira etapa, ciclo de Krebs. Como a bactéria não apresenta mitocôndrias, essa etapa vai acontecer no citoplasma bacteriano. E a última etapa é a cadeia transportadora de elétrons. Essa etapa é a que mais produz ATP no final da reação e ela acontece na face interna da membrana plasmática das bactérias. A respiração anaeróbia é também denominada de fermentação. Existem vários tipos de fermentação realizada pelas bactérias. Tem fermentação lática, fermentação alcoólica, fermentação metânica e fermentação acética. Os produtos dessa fermentação são bastante utilizados na indústria, como produtos alimentares, medicações ou ainda cosméticos. Em relação à reprodução bacteriana, nós podemos entender de duas formas. Primeiro, reprodução sexuada. Segundo, reprodução assexuada. Na reprodução assexuada, basicamente o que a bactéria faz é uma cópia de si mesmo. Essa cópia bacteriana tem todas as características da célula mãe, por isso nós falamos que uma célula mãe gerou 2 células filhas. Na reprodução assexuada das cianobactérias, elas geram homogônias. São bactérias menores que depois vão desenvolver e crescer do tamanho da bactéria original. Na reprodução sexuada, nós temos 3 tipos de reprodução. Primeiro, transformação. Segundo, conjugação. Terceiro, transdução. São as 3. Vamos entender elas? O primeiro tipo de reprodução sexuada é a transformação. Na transformação, a gente vai precisar de uma bactéria morta. Quando essa bactéria morre, o que acontece é, ela entra em lise celular, ela rompe a parede, ela vai liberar todo o seu material genético. Outra bactéria absorve esse material genético e incorpora esse material genético ao seu, fazendo com que ela tenha variabilidade genética. Observe, não gerou células filhas. O outro tipo é a conjugação. Na conjugação, a bactéria lá pela pile ou fímbria vai fazer então um sistema de transporte de material genético. Qual é o material genético extra de uma bactéria, Renata? Plasmídio! Ela vai trocar apenas plasmídio. O plasmídio dessa bactéria vai ser copiado e ela vai doar esse plasmídio para outra bactéria. Não ocorreu a produção de células filhas, é apenas material genético, variabilidade genética. E aí, vamos conjugar?
O terceiro tipo de reprodução é a transdução. Na transdução é necessário um vírus, o bacteriófago. O bacteriófago vai infectar uma bactéria, trazendo material genético viral. Quando essa bactéria morre, novos bacteriófagos foram produzidos. O novo bacteriófago produzido vai sair levando também material genético bacteriano e injetando em outra bactéria. Nesse processo, o bacteriófago transportou o material genético. Nós chamamos essa reprodução de transdução. Você tá bonito, Juan. Se tiver... Não. Ó, não faz muito assim, não. Solta a asa. Ué, pode... Tá. Pode ser, que eu vou falar de... Agora, primeiro, conjugação. Depois é ótimo, né? Depois é maravilhoso. Não, eu tenho que parar de ficar assim. É, o que acha? É. Essa é a mistura do Brasil com o Egito. Não, eu só vou fazer uma bactéria morta. Ah, é da transformação primeiro, né? Não, espera que eu vou pedir pra você morrer, tá? Uma bactéria vai ter que morrer. Não, tem que fazer de novo. Faz de novo, desculpa.